Excelente! Então, aqui é o Werneck, tudo bem, pessoal? Recentemente eu recebi uma pergunta de uma mulher a respeito de conflito de casais, perguntando: então, Dilson, em algumas situações é melhor deixar para lá ou sempre o melhor é conversar e resolver? E é uma pergunta muito boa, né? Obrigado pela pergunta. Eu não vou citar o nome aqui, né? Porque às vezes a pessoa não quer que seja citada. Mas então, eu não vou enrolar muito, mas também não vai ser uma resposta muito rápida, né? Em algumas situações, sim, é melhor deixar para lá. E aí nós vamos tentar conversar um pouco a respeito desse deixar para lá, né? Daqui a pouquinho. Em algumas situações, sim, é melhor deixar para lá. E a segunda parte, o melhor é conversar e resolver. Bom, sempre o melhor é resolver. A questão do conversar, em algumas situações, não é necessário a gente conversar com a outra pessoa. Nós estamos aqui falando de casal, não é necessário falar com o companheiro, com a companheira. Às vezes uma conversa consigo mesmo, uma conversa bem franca, sabe? Consigo mesmo, resolve, né, a questão e aí você nem precisa deixar para lá e nem deixa de resolver. Mas às vezes passa por uma conversa franca consigo mesmo, uma conversa aberta, uma conversa branda também, né? Porque tem isso, às vezes a gente não briga só com a outra pessoa. Às vezes a gente briga com a gente mesmo, internamente, a gente se acusa, a gente se pune mentalmente. Isso também não é bom, né? Então, pensando na parte de deixar para lá, olha, deixar para lá é uma coisa assim que tem que ser bem pensada, porque se você vai lembrar disso daqui 2 dias, se você vai lembrar disso daqui 6 meses, se você vai lembrar disso daqui 10 anos, se você vai lembrar disso daqui 20 anos, você não deixou para lá. Se você vai lembrar disso daqui 40 anos, você não deixou para lá. Então, se você deixar para lá, é deixar para lá. Isso não vai mais te incomodar, isso não vai mais te importunar. E a gente não consegue deixar para lá o algo que é realmente importante para nós. E nós vamos chamar isso de necessidade. Algo que seja uma necessidade sua, você não consegue deixar para lá. E falando um pouco sobre necessidade, nós estamos acostumados a lidar com a palavra necessidade de uma maneira negativa. Ninguém gosta de ser considerado necessitado. Ninguém. Então, quando a gente fala disso, as pessoas às vezes ficam, mesmo que inconscientemente, elas ficam tendenciosas a negar esse raciocínio. Mas todos nós temos necessidades que precisam ser atendidas. E não estou falando aqui só de casa, roupa, comida e água. Não estou falando disso. As pessoas têm necessidade de permanecer, pertencer a algo, sabe? Nós temos necessidade de aceitação, nós temos necessidade de companheirismo, nós temos necessidade de laços familiares, nós temos necessidade de autonomia, de independência, né? Nós temos várias necessidades. Então, quando você, entre aspas, deixa para lá algo que é sua necessidade, não vai ter jeito. Isso vai voltar daqui a algum tempo. Isso não vai deixar para lá. Então, pensa bem, pensa comigo. Vamos imaginar que você quer muito participar da festa de aniversário do seu sobrinho, né? Vamos pensar nisso. E seja o homem ou a mulher, quer muito participar ao Fusca Azul. Pá! Fusca Azul!
Ah, beleza, bom demais. Olha lá, ó. Excelente. Então, eu vou deixar isso aí no vídeo. Ficou legal. Então vamos supor que você quer ir muito na festa de aniversário de 3 anos do seu sobrinho. E o seu companheiro não quer ir. E aí ele não quer ir porque quer ir num jogo de futebol, ou ela quer ver uma novela, ou ela quer assistir uma live da Ivete Sangalo, não sei. Mas um quer ir no aniversário de 3 anos do sobrinho e o outro não quer ir. Estar no aniversário de 3 anos do sobrinho atende uma necessidade de laços familiares, né? Atende essa necessidade que é comum a todas as pessoas que ainda têm família, né? É comum essa necessidade. E aí você, para não causar nenhum incômodo, né? Para não enfrentar esse conflito e ter que negociar com a outra pessoa, ter que apresentar suas razões, as suas vontades, seus sentimentos, você deixa de ir e fala, tudo bem, eu vou deixar para lá. Daqui a pouco isso vai voltar. Talvez no dia que a outra pessoa quiser ir no aniversário de um sobrinho dele, ou de um amigo, algo que para ele seja importante, talvez na mesma proporção, chances são que você vai lá e vai fazer uma pirraça. Né, assim, eu não estou generalizando, falando que todo mundo faz isso. Mas, assim, a raça humana, né, o pensamento, né, o cérebro não é tão diverso assim nos fundamentos. Então, chances são que você que deixou de ir na festa do seu sobrinho, né, para atender um gosto da outra pessoa, chances são que você vai voltar e tentar pagar isso na mesma moeda. Não estou falando que você vai fazer isso, não estou falando que eu vou fazer isso, mas eu estou falando que tem chance disso vir pelo menos no seu pensamento, no seu inconsciente, para isso acontecer. Então concorda comigo agora que eu falei um pouco sobre essas necessidades, que tem coisa que não dá para deixar para lá? E assim, tem coisa que não dá para deixar para lá que é muito fácil de resolver, né? Uma pessoa tem uma viagem marcada para um lugar na mesma data do casamento do irmão, do casamento da irmã. Isso é fácil de negociar. Pode dar um trabalho, mas é fácil de negociar. Você vai lá, conversa com a pessoa, e aí talvez um vai lá e resolve mandar outra pessoa no trabalho, naquela viagem, ou no final das contas, tranquilamente, acordou, então, eu preciso na minha viagem, meu compromisso não pode ser adiado, então você vai no casamento do seu irmão, da sua irmã, e eu vou na minha viagem e tá tudo certo. Agora, tem necessidades que precisam ser atendidas e para isso não vai dar para atender plenamente a vontade dos dois, né? E aí vai gerar um conflito, nós vamos nos deparar com um conflito e esse conflito vai trazer a necessidade de conversar e resolver. E eu vou dizer que se é realmente uma necessidade sua, não dá para falar assim, nisso eu vou ceder, sabe? Nesse caso não dá para ceder totalmente. Vai ter que achar um ponto em que ambos satisfaçam as suas necessidades, para que esse relacionamento possa continuar e de maneira harmoniosa, sabe? Eu não sei, se você lembrar de algum fato como esse, faz o seguinte, faz um comentário aí, ou me manda no direct,
ou se esse vídeo... Eu não sei se eu vou pôr esse vídeo no YouTube, mas se tiver no YouTube, faz um comentário aí no YouTube, manda uma pergunta, né? Fala assim, ó, eu não concordo com nada que você falou, eu não tô nem aí. Se você não gostou, você comenta também, fala, não gostei, assim, odiei isso, essa conversa fiada. E não tem problema não. Mas quando tem duas pessoas juntas, né, vai ter conflito. Imagina só, o conflito só acontece quando há algo em comum para os dois, em que as posições dos dois são divergentes, né? Em que há uma vontade para um lado e outro uma vontade para outro, né? Então, você pensa bem, isso é um motivo de tranquilidade, né? Que as duas pessoas estão com um objetivo em comum, só que momentaneamente com interesses, um interesse em comum, mas momentaneamente com objetivos diferentes e que precisam ser alinhados para continuar tendo harmonia. Então, mais uma vez, e já terminando aqui, duas coisas. Algumas vezes sim, é melhor deixar para lá. Mas quando isso não é uma necessidade sua. Se for uma necessidade sua, tente resolver, tá? Tente sentar, conversar e resolver sem deixar para lá. Ache uma solução boa para os dois, tá? Se for uma necessidade. Se for um desejo, uma coisa supérflua, uma futilidade, é mais fácil deixar para lá. Então deixa, né? Deixa para manter um relacionamento harmonioso, tranquilo, saudável. Agora, se é uma necessidade, sempre resolva. Às vezes você resolve com uma conversa consigo mesmo, mas muitas vezes vai precisar sentar, conversar e resolver o problema entre os dois e achar uma solução boa para os dois. Pode ser difícil, mas tem técnicas para isso, tem técnicas de negociação, tem a comunicação não violenta, que é uma ferramenta surpreendente para isso. Tem vários provérbios, né, que dizem a respeito da conversação. Não sei se vocês usam, né, a Bíblia como uma ferramenta de fé, mas como uma ferramenta de sabedoria e de história. Ela é bem rica e tem o Provérbios que mostra várias dicas, né, de como conduzir uma conversa. Por exemplo, a palavra branda acalma, né, a ira. Então tem muitas técnicas para isso. E aí vai perguntando aí. Eu tenho algumas já estabelecidas, já tem algumas que funcionam há alguns anos, algumas funcionam há poucos anos, algumas funcionam há poucos meses. Eu vou tentar ajudar aí quem tiver com dúvida, você que tiver com um conflito aí para resolver, manda uma pergunta, vamos tentando junto, né? Porque assim, no final das contas eu acho que a família é a base de tudo e tem muito conflito que acontece desnecessário. Tem muito conflito que a solução dele, o desfecho dele é ruim desnecessariamente. Com técnica, com conhecimento, com vontade, com amor, com empatia, ficaria muito mais fácil resolver. Tá bom? Então, quem me fez a pergunta, eu falei que ia tentar elaborar uma resposta um pouquinho mais detalhada. Não dá para responder
isso de maneira muito simples, porque é desvalorizar a questão do outro. E eu também não queria responder, sabe, com aquela resposta que está todo mundo usando, você prefere ter razão ou ser feliz? A sua felicidade não deve estar vinculada a você ter razão ou não. Às vezes dá para ter razão e ser feliz, e dá para não ter razão e ser feliz também. Como dá para não ter razão e não ser feliz se você cede em algo que é necessidade da sua vida. Você vai abrir mão, você não vai ter razão e também não vai ser feliz. E isso ajuda em quê? Ajuda em nada, concorda? Então tá bom, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Não esqueça, gente, se você acha que alguém pode estar passando por um problema, com esse dilema, vai lá, fala com a pessoa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, para tranquilizar o seu coração, para tranquilizar a sua mente, para você ficar mais tranquila, pra você tentar começar a abrir as ideias. Bom dia, vem? Começar a abrir as ideias aí do que você está pensando. Bom dia, tá bom? Então, se você lembra de alguém que está passando por esse dilema, né, de ter muitos conflitos, e às vezes a pessoa só cede, fala com ela, fala assim, olha, tem um jeito, pode dar trabalho, mas dá para fazer uma comunicação de maneira que vai resolver esse conflito, tá bom? Muito obrigado, um abraço, tchau!